Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, amém? Queridos, é um grande prazer estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor, rendermos glória e louvor ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós glorificamos a Deus também pela sua vida, que nos acompanha através das redes sociais. Deus possa estar te abençoando. Chame a sua família para junto de você cultuar ao Senhor. Compartilhe este culto com outras pessoas para que vidas sejam abençoadas através da palavra do Senhor. Nós queremos iniciar este momento de culto colocando as nossas vidas diante do Senhor, orando. Queremos convidar o irmão Estevão, que esteja vindo aqui até o microfone, para estar nos conduzindo em oração, orando pela vida dos nossos irmãos aqui presentes. Deus seja louvado pela vida dos irmãos reunidos em comunhão, para juntos podermos cultuar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela reunião que está começando. Eu quero agradecer ao Senhor por cada um que está aqui presente para ouvir da Tua palavra. Quero agradecer ao Senhor também por cada pessoa que está neste momento assistindo esta live, aqueles que vão estar assistindo mais tarde. Vem estar abençoando a vida de cada um, Senhor. Vem estar abençoando a cada um de nós. Vem estar capacitando o Teu servo para trazer a Tua palavra para nós. E que nossos corações, nossos ouvidos venham estar abertos, Senhor, para poder ouvir da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Abra seu cantor cristão no hino de número 108. Vamos juntos louvar ao Senhor. Neste momento vai estar sendo também projetado aqui. Você pode estar nos acompanhando e louvando ao Senhor conosco. Cento e oito. Amém. Glória a Deus. Como é maravilhoso termos essa certeza de que estaremos presentes, estaremos na glória nesse tão
glorioso dia. E nós vamos dar continuidade ao estudo da carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. Abra sua Bíblia, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Nós vamos hoje falar justamente a respeito dessa certeza que nós temos, a respeito dos fundamentos da esperança cristã, de como nós temos essa certeza de que estaremos na glória com Cristo. E nós vamos ler esse texto e meditar juntos a respeito, estudar juntos a respeito desse texto que a palavra do Senhor nos diz. Nós já falamos aqui, vimos isso juntos por algumas vezes, que um dos principais motivos pelos quais essa carta ela é escrita para a igreja em Tessalônica, é que apesar daquela igreja ter recebido a palavra com alegria, ser uma igreja que era muito ativa, uma igreja missionária, havia algum entendimento errado naquela igreja a respeito da volta de Jesus Cristo. E então o apóstolo Paulo escreve esta carta, e aqui a partir desses versículos, ele responde algumas coisas a respeito da volta de Jesus Cristo, a respeito dos últimos dias, né? Então aqui nós vamos ver um pouco de escatologia. Que é isso? É a doutrina das últimas coisas, falando a respeito da volta de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele virá para buscar a sua igreja e viver então eternamente na glória com ele. Vamos ler juntos esse texto? Os amados me acompanhem na leitura. Amém? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá dos céus com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai de amor, nós louvamos o Teu santo e precioso nome pela leitura da Sua palavra. Agradecemos ao Senhor pelo Seu cuidado conosco, ó Pai, por falar conosco, por nos dar a Sua palavra, a Bíblia, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos ensine através do Seu Espírito Santo nesse momento, ó Pai, a respeito desse texto tão importante da Sua palavra, que o Seu Espírito Santo nos ensine e que o Seu Espírito Santo, pela Sua misericórdia, use o Teu servo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nesse texto o apóstolo Paulo está falando a respeito das coisas que ainda vão acontecer. Ele está falando a respeito de coisas futuras. É como se ele abrisse uma cortina para o futuro. Ele está falando então a respeito da segunda vinda de Cristo, que o apóstolo Paulo não sabia quando iria acontecer, e nós ainda também não sabemos quando será. Mas então ele fala a respeito disso. Ele fala a respeito de que Deus, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são filhos de Deus, o futuro, o fim disso tudo aqui, a volta de Jesus Cristo, não é um tempo o qual nós devemos ter medo. Aquele que está em Cristo Jesus, ele anseia, ele deseja a volta de Jesus Cristo. O futuro para nós é um tempo de alegria, é um tempo de esperança, é um tempo de glória eterna, porque nós temos uma certeza, a certeza de que estaremos eternamente com Cristo na sua volta, no fim disso tudo aqui como conhecemos, no fim desse mundo aqui como nós
conhecemos, quando Cristo vier então buscar a sua igreja, a história da humanidade, a história desse mundo como nós conhecemos, ela caminha para um final, e a cada dia está mais próximo do fim. Então nós estamos caminhando para um final, e nesse final o que se verá é a vitória triunfal de Jesus Cristo e da sua igreja. O que se verá nesse final, na segunda vinda de Cristo, é que Cristo colocará debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, e todos aqueles que estão com o seu nome escrito no livro da vida, eles irão com Cristo para a glória e viverão eternamente com Ele. Se os irmãos observarem, os versículos 13 e 15a vão falar a respeito da revelação de Deus. Por que nós temos essa esperança? Porque Deus nos revelou essa esperança através do Evangelho. A segunda vinda de Cristo, os versículos 14 e 15 vão falar sobre a segunda vinda de Cristo. Os versículos 15 e 16 vão falar a respeito da ressurreição dos mortos. O versículo 17 sobre o arrebatamento e concluindo com a eternidade com o Senhor, nos versículos 17 e 18. Esse tema, o tema da segunda vinda de Cristo, assim como naquele tempo haviam dúvidas, haviam entendimentos errados, equivocados a respeito disso, hoje não é diferente. Existem muitas dúvidas ainda, creio que muitas pessoas ainda têm dúvidas a respeito disso, mas nós temos a palavra de Deus para nos instruir a respeito do que acontece depois da nossa morte física aqui. O que acontece com aqueles crentes, servos, fiéis, cristãos, filhos de Deus, que morreram antes da vinda de Jesus Cristo? Será que eles estão em prejuízo? Será que eles estão em desvantagem em relação àqueles que vão estar vivos quando Jesus Cristo voltar? O que acontece com eles nesse meio tempo? A palavra de Deus nos fala tudo isso. E o apóstolo Paulo aqui, nesse texto, ele está ensinando a igreja em Tessalônica a respeito disso, porque havia alguns entendimentos equivocados naquela igreja a respeito disso. Então a revelação de Deus nos dá esperança, a palavra de Deus nos dá esperança, nos dá certeza, e aqueles que não têm essa certeza, vivem desesperançados. Observe o que diz o versículo 13: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiqueis tristes como os demais, que não têm esperança. Quando nós não temos a fé na palavra de Deus, quando nós não cremos nessa palavra e não sabemos o que ela diz, nós vivemos sem esperança, porque a esperança para a nossa vida é Jesus Cristo, é a salvação em Cristo, e essa esperança está revelada na Bíblia, na palavra de Deus. O mundo dessa época em que o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja em Tessalônica, era um mundo sem esperança. Aqueles que não conheciam a Cristo viviam sem esperança, assim como aqueles que não conhecem a Cristo hoje vivem sem esperança. E quando se tratava então da vida após a morte, para aquelas pessoas, quando se pensava na morte, era algo assustador, era algo desesperador, ameaçador, porque eles não tinham nenhuma perspectiva de uma vida após a morte, muito menos de uma vida eterna após a morte, porque nós sabemos que a nossa vida aqui, a nossa vida física, é uma vida que passará, e nós temos em Cristo Jesus uma vida que é eterna após esse tempo nosso aqui. Então o mundo em que o apóstolo Paulo escreve isso, o mundo greco-romano, o mundo, aquela cidade de Tessalônica, aquela sociedade, era um mundo sem esperança. Para eles a morte era o ponto final da existência. Morreu, acabou. Os irmãos conhecem alguém que crê assim hoje ainda? Muitas pessoas. Percebe como a Bíblia é atual? Percebe como a Bíblia é a palavra de Deus? Como ela jamais fica ultrapassada? Muitas pessoas ainda pensam assim hoje. Muitos ainda vivem sem esperança por não conhecer a verdade da palavra ou por rejeitar a verdade da palavra de Deus. Os crentes em Tessalônica, eles viviam em meio a essa sociedade que era sem esperança. E eles estavam ali então, e alguns estavam se entristecendo, porque eles estavam com um entendimento ainda um pouco errado. Eles estavam pensando que seus entes queridos,
aqueles que dormiam em Cristo, nós vamos entender isso. Esse dormir em Cristo aqui está falando da morte física, da morte do corpo. Nós vamos entender isso mais à frente. Não está falando de que a sua alma estará em um estado de sono, não. Quando nós morremos, o nosso espírito, nós fechamos o olho aqui e abrimos o olho na glória. Nosso espírito estará em consciência na glória. O corpo dorme, o corpo está morto e será glorificado na volta de Jesus Cristo. Então, mas alguns não tinham essa certeza, não tinham esse esclarecimento, não haviam entendido isso, e estavam pensando o seguinte: eu estou vivo ainda, então Jesus Cristo vai voltar, eu vou com Ele para a glória, mas e o meu irmão aqui da igreja que já morreu? O que vai acontecer? Ele perdeu, será, a chance de ir para a glória? Eles ainda tinham essa dúvida, isso não estava muito esclarecido na mente deles, e havia ali alguns ensinamentos equivocados ao redor deles a respeito disso. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta também com esse intuito de esclarecer a respeito disso, para abrir os olhos dele para essa certeza maravilhosa que nós temos a salvação em Cristo, independente da nossa morte física, nós temos uma vida eterna. Então o apóstolo Paulo escreve porque, queridos, se nós não tivermos isso muito claro, não tivermos essa certeza, sem Jesus Cristo, a parte de Jesus Cristo, não há esperança. Aquelas pessoas que viviam ali e não conheciam a Cristo, não tinham esperança, e aqueles que hoje vivem e não conhecem a Cristo, não dão crédito a essa palavra, vivem sem esperança. Buscam esperança em várias coisas, mas jamais vão encontrar, porque só existe uma esperança eterna, a esperança em Jesus Cristo. E aqueles que vivem sem Cristo, vivem uma vida de tristeza. O mundo sem Deus é um mundo triste. A morte é uma coisa que assusta muitas pessoas. Mas para mim e você, que estamos em Cristo Jesus, a morte não é motivo de ficarmos assustados, de ficarmos desesperados. A morte, para aqueles que não conhecem a Deus, sim, é um fim trágico, é um fim sombrio, para aqueles que não conhecem a Deus. Na verdade, não há esperança para aqueles que não têm a fé bíblica, a fé no Evangelho, para aqueles que não têm a esperança no Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que não conhecem a boa nova de Jesus Cristo. Por isso, queridos, a missão da igreja é de compartilhar essas boas novas, porque o mundo ele necessita de esperança, ele necessita de conhecer a Cristo, ele necessita saber que há esperança em Cristo Jesus. E a igreja de Tessalônica enfrentava problemas, nós já vimos isso. Ela enfrentava perseguição e ela tinha também esses problemas de entendimento. Como já disse, um desses problemas era que os membros da igreja que tinham morrido antes da segunda vinda de Cristo, a morte deles significava que eles estariam excluídos do retorno de Cristo. Essa é uma das dúvidas que o apóstolo Paulo está respondendo aqui. E o segundo era a respeito da volta de Cristo. Quando vai ser? Como é que vai ser? Será que se eu estiver distraído eu fico para trás? Nós ficamos para trás, queridos? A palavra de Deus, ela vai nos mostrar aqui como será então a volta de Cristo. O apóstolo Paulo vai falar a respeito de como que vai ser isso. Nós sabemos que aqueles que estão em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos revela, e é a palavra de Deus que nos dá a esperança. É a palavra de Deus que nos fala a respeito de como será esse tempo, de como será esse tempo que eu e você devemos desejar e não temer, porque o fim dos tempos é a volta de Jesus Cristo, e isso é motivo de alegria para nós, é motivo de alegria para a igreja de Jesus Cristo. Muitos têm especulado, muitos têm inventado histórias sobre como será a vida, como é a vida após a morte. Muitos discutem sobre a imortalidade, muitos falam sobre a comunicação com os mortos, muitos acreditam no purgatório, um local onde as pessoas estarão ali para se purificar, mas nada disso é capaz de trazer esperança. O apóstolo Paulo vai nos mostrar que a palavra de Deus é que revela a esperança, é que revela a vida, e é a que revela também como serão os acontecimentos após a morte. Como que
estão aqueles que morreram em Cristo, como que estarão aqueles que morreram e aqueles que vivem em Cristo Jesus. Mas infelizmente existem muitos que negam a segunda vinda de Jesus Cristo. Muitos negam, muitos rejeitam essa verdade. E infelizmente estão caminhando para um caminho de sofrimento eterno. Então aqui o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele está dizendo que eu e você não precisamos especular e não precisamos procurar em nenhum outro lugar. A Bíblia, a palavra de Deus, ela traz a revelação que nos dá esperança e certeza de que viveremos eternamente com Jesus Cristo se vivemos aqui para Ele. A Bíblia, ela tem a clara revelação acerca da morte e da ressurreição, bem como a respeito da segunda vinda de Cristo. A Bíblia é muito clara a respeito disso, de como será a questão da morte daqueles que estão mortos, de como ressuscitarão, e nós vamos ver isso aqui. A respeito da segunda vinda de Cristo, a palavra de Deus nos dá a segurança e o conforto que nós precisamos, para não precisarmos temer a morte, para não precisarmos temer o que vai acontecer após a morte, se estamos em Cristo Jesus. Observe os versículos 14 e 15, porque aqui nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, o que Paulo, inspirado por Deus, nos diz a respeito da segunda vinda de Cristo. Queridos, você crê na segunda vinda de Cristo? Você crê que Jesus Cristo voltará? Porque se você não crê que Jesus Cristo voltará, você não é um cristão, porque você não crê no que a Bíblia diz. Nós cremos que Jesus Cristo voltará e nós esperamos e desejamos isso. A segunda vinda de Cristo é o tema central dessa carta aos Tessalonicenses. É um dos principais motivos pelo qual o apóstolo Paulo escreve essa carta, porque havia ali um entendimento equivocado. Então, a segunda vinda de Cristo, a palavra grega parousia, que quer dizer a visita de um Deus, e aqui a visita do único e verdadeiro Deus, é a volta de Jesus Cristo, o principal tema dessa carta, e um dos principais motivos pelos quais ela é escrita. E o texto ele vai falar da segunda vinda de Cristo em conexão com os crentes que já morreram. Como fica a situação deles? Com a situação dos crentes que morreram, Paulo nos dá aqui 4 informações preciosas. Eu quero que os irmãos acompanhem aí na Bíblia, na palavra de Deus. Não é a alma que dorme na hora da morte, mas o corpo. A doutrina da aniquilação do ímpio, que é isso? Alguns creem que aquele que não está em Cristo, quando ele morre, ele é aniquilado, ele simplesmente deixa de existir, mas nós vemos na Bíblia que aqueles que não estão em Cristo e morrem, eles vão viver um sofrimento eterno, eles irão para o inferno. Também há uma outra crença, que é a crença do sono da alma. Alguns creem que quando o cristão ele morre, ele fica num estado de sono. E até usam esse texto, porque dizem que assim também aos que dormem. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui, quando ele fala aos que dormem, nós vamos ver isso, está falando do corpo que morre, da morte física. A palavra de Deus é muito clara em nos dizer que quando nós morremos aqui, a morte física, quando o justo, aquele que foi justificado por Cristo, morre aqui, fecha os olhos na terra, ele abre os olhos na glória. O Espírito está na glória. E se nós lembrarmos o que diz lá em Lucas 16, 19 a 31, nós vamos ver isso. Quando fala lá do rico e Lázaro. Quando mostra que o rico, ele está no local de sofrimento eterno. E ele está ali, basta nós lembrarmos disso, o homem rico, ele morre e ele não foi aniquilado. Ele não deixou de existir, mas a sua alma também não ficou dormindo. Ele foi para o inferno. O inferno é real. Um lugar de sofrimento terrível, um sofrimento que não termina. O ladrão arrependido na cruz, os irmãos se lembram disso? Quando Jesus está sendo crucificado, existe um ladrão do seu lado que fala: mestre, quando eu entrar no paraíso, lembre-te de mim. E Jesus diz o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. O paraíso não é uma cova, o paraíso não é um túmulo, o paraíso não é uma sepultura. Jesus entregou o seu espírito ao Pai e a alma
daquele ladrão que naquele momento ele se converteu, foi convertido a Jesus Cristo, estaria no paraíso também. No mesmo lugar que foi o Espírito de Jesus. No mesmo lugar que Jesus foi. Quando ele fala aqui, a alma daquele ladrão arrependido não ficou em um estado de inconsciência, não ficou dormindo, mas foi imediatamente para o céu, para o paraíso, enquanto seu corpo desceu à sepultura, o seu corpo ficou no túmulo, o seu corpo estava ali dormindo. A palavra aqui, dormir, era comum naquele tempo, era um eufemismo, era uma forma de amenizar. Em vez de você chegar e falar, olha fulano, seu parente, aquele parente querido seu, ele morreu. Se dizia, ele dormiu no Senhor. Então era uma forma de suavizar aquilo que estava sendo dito. Então isso, quando ele fala aqui, aqueles que dormem, está se referindo àqueles que morreram, a morte física, seus corpos estão mortos, e o seu espírito, aquele que morreu em Cristo Jesus, está no céu, está com o Pai. A Bíblia é clara ao afirmar que a morte para o cristão é deixar o corpo e ir morar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo. Filipenses 1:23 vai nos dizer isso. 2 Coríntios 5:8, são muitos os textos que vão nos mostrar a respeito disso. Na hora da morte, o corpo feito do pó volta para o pó, mas o espírito volta para Deus. Eclesiastes 12:7 vai nos mostrar isso. Quando o apóstolo Paulo fala dos que dormem, a figura do sono é usada em relação ao corpo, a morte física do corpo, e não em relação ao espírito. Os mortos em Cristo estão na glória com Ele. As almas daqueles que pela fé foram justificados estão reinando com Cristo nos céus. Apocalipse 20 vai nos mostrar isso. Os salvos, eles não poderiam vir com Cristo. O versículo 14 vai dizer, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus mediante Jesus os tornará a trazer juntamente com Ele. Observe, aqueles que morreram, Jesus, quando vier na sua segunda vinda, trará eles junto com Ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se eles estivessem dormindo, não haveria como trazê-los. Entende? O Espírito, quando nós fechamos os olhos aqui, ele vai para o Pai. As almas no céu estão em plena consciência, no sentido de não estarem dormindo. Os mortos em Cristo virão com Cristo. É o que diz o versículo 14. Cristo virá do céu e ele será acompanhado de seus anjos e dos salvos, daqueles que morreram nele. Nenhum deles ficará no céu. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus, qual é a garantia que nós temos da ressurreição? Assim como Cristo foi ressuscitado, nós, se morrermos antes dele vir, também seremos ressuscitados e glorificados. Estaremos num corpo não mais corruptível como esse, mas em um corpo incorruptível. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também ressuscitará dentre os mortos os que pertencem a Jesus. Então, se eu e você pertencemos a Jesus, podemos estar tranquilos quanto à morte. É óbvio que ninguém está dizendo aqui que você não vai ter as suas preocupações, os seus medos, claro que não. Mas o que a palavra de Deus nos dá é uma segurança eterna. Uma segurança eterna, que apesar da morte física, teremos vida eterna em Deus, temos vida eterna nele. Jesus, ele trará dos céus aqueles que já estão com ele na glória, de modo que possam se reunir rapidamente, num piscar de olhos. Nós provavelmente nem veremos isso, com seus corpos glorificados, e assim partir para encontrar o Senhor e permanecer com Ele para sempre. E uma das questões que o apóstolo Paulo está respondendo aqui é respondido no versículo 15. Ele vai dizer que aqueles que já estão mortos em Cristo Jesus, que morreram, tiveram a morte física, e seus espíritos estão com Cristo, de maneira alguma eles ficarão em desvantagem. Versículo 15 diz:
pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos, ou seja, iremos primeiro os que dormem. Observe isso. Está dizendo que ninguém vai ficar em desvantagem, que aqueles irmãos em Tessalônica não precisam ficar preocupados com aqueles entes queridos, irmãos em Cristo que já morreram, porque eles serão ressuscitados e também irão para a glória eterna com Jesus Cristo. Aqueles que morrem em Cristo não estão de forma alguma em desvantagem em relação àqueles que estiverem vivos na sua segunda vinda. Nós não sabemos. Eu não sei se eu vou estar vivo aqui nesse corpo físico quando Jesus Cristo voltar, ou se eu estarei voltando com Ele, meu espírito. Os irmãos estão conseguindo entender? Nós estaremos com Ele de uma forma ou de outra, ou vivendo com Ele aqui na terra, ainda vivos nesse corpo físico, ou viremos com Ele na sua segunda vinda em espírito. E aqui ele vai dizer, vai dar duas razões pelas quais, em maneira alguma, aqueles que já estiverem mortos estarão em desvantagem. Porque, a primeira delas é porque quando o salvo morre, a sua alma entra imediatamente na alegria, no gozo eterno. Está imediatamente com Deus. As almas dos filhos de Deus vão diretamente para o céu depois da morte. A Bíblia diz que o espírito dos salvos, na hora da morte, é imediatamente aperfeiçoado para entrar na glória, lá em Hebreus 12, 23. O apóstolo Paulo diz que partir para estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Os irmãos devem se lembrar lá em Filipenses 1, 23, quando ele fala que ele fica dividido, porque ele tem muito a fazer ainda, mas ele sabe que estar com Cristo, ou seja, ele morrer e ir para a glória, é infinitamente melhor do que ficar e estar ainda nesse corpo perecível. Então, a morte para o crente é lucro. Os irmãos se lembram que o apóstolo Paulo diz isso? Viver é Cristo e morrer é lucro. Por que é lucro? Porque eu estarei face a face com Deus. Entrarei no gozo eterno, na alegria eterna. É preciosa aos olhos de Deus a morte dos seus, porque é a reunião desses com Ele, e é uma profunda felicidade, mesmo que isso vai ser de forma muito rápida. A palavra de Deus nos diz isso, que vai ser de forma repentina, como um abrir e fechar de olhos. Os corpos dos remidos, dos justificados em Cristo, que estavam dormindo, se levantarão da terra, antes dos vivos serem transformados e arrebatados. Amados, esse texto é uma instrução acerca da esperança que nós temos em Cristo. É um consolo para nós, de forma que nós não precisamos ficar preocupados se morrermos aqui estando em Cristo Jesus. Nós não precisamos ter medo do fim desse mundo aqui como está. Nós precisamos desejar, clamar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Clamar pela vinda de Jesus Cristo. Trabalhar, pregar o Evangelho, até que Ele venha. Esse texto é instrução acerca disso. Ele traz uma palavra de consolo para os crentes em relação ao estado dos que morrem em Cristo. Ambos os grupos, os mortos em Cristo e aqueles que estiverem vivos na sua volta, irão para a glória com Jesus Cristo. E quando vai ser a ressurreição dos mortos em Cristo? Vamos ler o versículo 16? Os irmãos podem ler comigo? Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando vai ser a ressurreição? Quando o Senhor vier, quando Jesus Cristo voltar. Aqueles que morreram ressuscitarão, ou seja, a ressurreição dos mortos será na segunda vinda de Cristo, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Aqueles que já estiverem mortos, mas fazem parte da sua igreja, ressuscitarão glorificados. O versículo nos mostra 3 coisas que vão acontecer: o brado do Senhor,
a palavra de ordem do Senhor, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado. Os irmãos se lembram quando Jesus diz: Lázaro, saia para fora. Amados, acho que a nossa mente não é capaz de imaginar, mas tentem imaginar, neste último dia, Jesus dando um brado e ordenando que todos os que a Ele pertencem ressuscitem glorificados. Ressuscitem glorificados para irem para a Nova Jerusalém. Essa é a certeza que nós temos. Essa é a esperança que nós temos. Jesus bradará, Ele dará a ordem e os seus ressuscitarão para a vida eterna, e os que não são dele irão para o juízo eterno. Que coisa maravilhosa isso. E a palavra de Deus vai dizer também que haverá a voz do arcanjo, haverá a trombeta de Deus, e então os que morreram com Cristo serão ressuscitados. O soberano Senhor sobre tudo e sobre todos, o Senhor do universo erguerá a sua voz, e todos os que pertencem a Ele, ao brado da voz do Rei do universo, ressuscitarão e viverão eternamente com Ele. Sairão dos seus túmulos e estarão glorificados, não com um corpo perecível, não com um corpo como nós aqui conhecemos, mas corpos glorificados, e estarão eternamente com Ele. Irão para a ressurreição da vida, todos aqueles que pertencem a Ele, e para a ressurreição do juízo, aqueles que não têm o nome no livro da vida. O céu é real e o inferno é real. Os que estão em Cristo ressuscitarão para a vida eterna, e os que não estão nele para a morte eterna, para o inferno, para o sofrimento eterno. O Senhor virá mediante a voz do arcanjo também. O arcanjo era um termo para os anjos de grau mais elevado. Miguel, por exemplo, era um arcanjo, quando nós vemos lá a Bíblia falando a respeito dele. Então, também ressoará a trombeta de Deus. E a trombeta é algo interessante, porque nós vemos que o povo de Deus, ele usa a trombeta. O povo de Deus, os judeus, usam a trombeta em suas festas, para a convocação das festas, e também ela era associada às teofanias, que é isso? As manifestações de Deus. E também com o fim. O toque da trombeta anuncia também o fim. No Império Romano, as trombetas eram utilizadas para anunciar a chegada de uma pessoa importante. E essa trombeta anunciará aquele que há de maior importância, a volta, a chegada de Jesus Cristo. E a trombeta era finalmente também usada como sinal da vinda do Senhor para resgatar o seu povo, quando este estava sob domínio de um povo inimigo. Era um sinal de livramento. Então, amados, nesse último sonido da trombeta, nesse último ressoar da trombeta, será o sinal para os mortos ressurgirem, para os vivos serem transformados, e para que todos os filhos de Deus sejam reunidos para o encontro com o Senhor, para a reunião com o Senhor, para estarmos eternamente reunidos com Jesus Cristo. Essa descida dos reis, acompanhada dos anjos e dos salvos, será de forma visível, gloriosa. Todos verão, todos ouvirão. Não será de forma secreta, será sim de forma repentina. Ninguém estará ali esperando, é hoje, está marcada aqui a hora. Não. Mas quando chegar a hora, todos verão. Todos verão. Ele virá para juízo e também para livramento. Então acontecerá o que o apóstolo Paulo vai chamar no versículo 17, de arrebatamento. Vamos ler juntos? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então, após a ressurreição daqueles que já tiverem passado pela morte física, quando Jesus voltar,
os que estiverem vivos serão arrebatados, glorificados, transformados, serão arrebatados aos céus. E o que significa essa palavra arrebatamento? O que quer dizer aqui essa palavra arrebatamento? Quero ver aqui com os irmãos como o Novo Testamento usa essa palavra, para nós entendermos um pouco o que isso significa. Em Atos 8:39, essa palavra arrebatamento é usada no sentido de arrebatar rapidamente, de tirar de um local rapidamente. Os irmãos vão se lembrar, Filipe, quando ele está lá na carruagem com o eunuco, ele é arrebatado depois de fazer o que tinha que fazer ali, de pregar, de batizar aquele homem, ele é arrebatado, ele é tirado dali rapidamente. Ele foi arrebatado rapidamente da presença do eunuco. E quando Cristo vier entre as nuvens, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão com corpos gloriosos. E nós que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados rapidamente, como num piscar de olhos. Em João 6,15, essa palavra é usada no sentido de arrebatar pela força. Quando a multidão estava querendo arrebatar Jesus para fazer dele rei, ou seja, tirar ele dali à força e fazer dele rei à força, nomeá-lo como rei. E Cristo nos arrebatará, nos tomará da terra de uma forma que nada vai nos poder prender aqui. Quem pode com o poder de Jesus Cristo? Quando ele vier para arrebatar os seus, nada pode prender os seus aqui. Quando ele vier então nos arrebatar, ele nos arrebatará de forma que nada nos prenderá a este mundo. Nós não vamos hesitar, nós não vamos olhar para trás como a mulher de Ló. Nós seremos arrebatados por ele, seremos levados por ele. E em 2 Coríntios 12:3, essa palavra é utilizada no sentido de levar para um novo lugar, arrebatar para um novo lugar. Paulo foi arrebatado da terra para o céu. 2 Coríntios 12:3. Jesus, ele foi preparar-nos um lugar, diz João 14:3. E quando ele vier, ele vai nos levar para um novo lugar, para a casa do Pai. Nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem. A nossa casa permanente não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos caminhando aqui para o eterno lar, para o lar celestial. A nossa pátria está nos céus. Nós pertencemos a Cristo, pertencemos ao céu. Em Atos 23:10, essa palavra é usada no sentido de arrebatar do perigo, de tirar do perigo. O apóstolo Paulo, em Atos 23:10, foi arrebatado do meio dos judeus que queriam matá-lo. Havia ali uma grande multidão de judeus que queriam matar Paulo, e Paulo é arrebatado dali. Ele é tirado dali para ser salvo, para não ser morto. O mundo, ele vai sofrer a condenação, ele vai sofrer o peso da justiça de Deus, o peso da ira de Deus, mas nós seremos arrebatados, nós seremos tirados. O mundo sofrerá o peso da ira de Deus no seu justo julgamento, porém nós não entraremos em juízo para condenação, não estamos destinados para a ira, porque a ira que era para nós, alguém já suportou na cruz, Jesus Cristo. Entende, queridos, quando a nossa vida está em Jesus Cristo, nós estamos debaixo dessa proteção. A ira que virá nos últimos dias será para aqueles que não estão em Jesus Cristo. Nós não estamos debaixo de condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer em Romanos. Não há condenação. Jesus conquistou essa vitória para nós, para todos aqueles que creem nele, na cruz. E, por último, os versículos 17 e 18, vão falar a respeito da eternidade com o Senhor. Amados, o estudo hoje é um pouquinho maior, mas com a paciência dos irmãos e com o coração aberto, vamos concluir. Vamos ler juntos? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens,
ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Console uns aos outros com estas palavras. Os salvos serão arrebatados para viverem eternamente com o Senhor. A eternidade é mais do que uma duração infinita de tempo, nós precisamos entender isso. A eternidade é a nossa reunião com Deus, é a reunião do povo de Deus com o seu Deus. Nós não estaremos por um tempo interminável sem fazer nada. Às vezes as pessoas fazem a eternidade parecer um negócio até chato. A eternidade será uma eternidade conhecendo a Deus. Deus, Ele é eterno, Ele é infinito. Nós passaremos a eternidade conhecendo a Ele. João 17,3, abre a sua Bíblia. A palavra de Deus vai nos dizer em João 17,3 o que é a eternidade, o que é a vida eterna. João 17,3. A vida eterna é esta. Os irmãos podem ler? E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que Tu enviastes. A vida eterna é conhecer a Deus. Nós passaremos a eternidade conhecendo esse Deus, adorando a Ele, trabalhando para Ele, na eternidade. Estaremos eternamente, gloriosamente e alegremente reunidos com o nosso Pai, reunidos com Deus, aprendendo dEle durante toda a eternidade. E queridos, para nós encerrarmos, duas coisas devem ser extraídas, entendidas nesse texto e aplicadas na nossa vida. E a primeira delas é que quando Jesus Cristo voltar, será o fim das oportunidades. Talvez tenha alguém cultuando conosco através das redes sociais que ainda não tem essa certeza que aqui está. Querido, quando Jesus Cristo voltar, quando todos verem Cristo nos céus, o Rei dos Reis nos céus descendo, as oportunidades acabaram. Hoje Ele chama ao arrependimento, hoje Ele chama para a salvação, mas na sua segunda vinda, Ele virá, e as oportunidades estarão ali encerradas. Ele não vai vir para salvar, mas para julgar. Aqueles que estão salvos já estarão salvos. Ele não vem mais como servo sofredor, mas Ele vem como rei vitorioso em glória. Ele não vem mais com as marcas dos cravos nas suas mãos, mas Ele vem com o cetro na mão para subjugar as nações ao domínio dEle, ao poder dEle. Quando a trombeta soar, não haverá mais tempo para se preparar. Quando Jesus Cristo vier, não haverá mais tempo, porque a porta estará fechada. O tempo é hoje, o dia aceitável do Senhor é hoje. Porque naquele grande dia será tarde para buscar a salvação. A oportunidade é hoje. Hoje é o dia da salvação. Se você ainda não tem essa salvação, entende essa palavra, que a sua vida hoje esteja entregue a Cristo. A segunda vinda de Cristo será o fim das oportunidades. Ele virá para nos buscar, para levar os seus. E a segunda coisa é que a segunda vinda de Cristo deve encher o nosso coração, o coração dos salvos, de alegria e de consolação, de consolo. Quando o apóstolo Paulo ensina isso aqui para a igreja em Tessalônica, ao ensinar sobre essa segunda vinda, ele quer consolar o coração dos crentes em Tessalônica. Ele não está aqui para alimentar curiosidade, mas ele está consolando os corações daqueles que estavam preocupados. Uma vez que ele esclareceu que os que morrem a morte física em Cristo não sofrem nenhuma desvantagem, uma vez que ele esclareceu que aqueles que morrem
fisicamente serão ressuscitados e irão para a glória com Jesus Cristo. Então ele é a base para ele fazer o encorajamento. Aqueles que creem em Cristo e foram perdoados, aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, não tem motivo para se entristecerem, não tem motivo para viverem desanimados, não tem motivo para se desesperarem. Eles deviam animar uns aos outros. Ele diz o que? Consolai-vos uns aos outros, no versículo 8. Vocês não têm motivos, porque o fim de vocês não é um túmulo, o fim de vocês não é uma cova, mas o fim de vocês é a ressurreição e a vida eterna com Jesus Cristo. Esse é o fim daqueles que estão em Cristo Jesus. O nosso destino é o céu, é a pátria celestial, é a nova Jerusalém. Nós temos uma coroa inacessível para receber. Ser fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Temos uma firme e linda esperança, a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Nós temos um paraíso para adentrar. Nós temos um lar celeste para morar. Nós temos a casa do Pai, para então chegarmos lá e estarmos reunidos com Ele eternamente. Como cristãos, nós temos essa certeza. E essa certeza nos dá ânimo, nos consola, nos dá segurança, nos dá esperança, é a nossa esperança. Nós temos essa certeza graças à ressurreição de Jesus Cristo. Assim como Ele ressuscitou, nós seremos ressuscitados por Deus. Temos essa esperança? Temos essa certeza? Se estamos em Cristo Jesus, não há por que duvidar. Se verdadeiramente cremos nessa palavra, precisamos crer no que ela diz em sua totalidade. Precisamos crer que Jesus Cristo voltará e estaremos na glória com Ele. Aqueles que já morreram serão ressuscitados, transformados e irão para a glória. Aqueles que estiverem vivos serão transformados, glorificados e irão viver eternamente na glória. Nós estaremos lá. Amém? Glória a Deus. Quero convidar o pastor Elenilson para nós orarmos, agradecermos a Deus por esse tempo, agradecermos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos. Isso é motivo de grande alegria. Vamos ficar de pé, os irmãos, vamos orar, vamos falar com Deus. Deus abençoe você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Deus abençoe os irmãos aqui presentes. Glórias a Deus. Bendito Deus, eterno, maravilhoso Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento especial. Estamos aqui na Tua presença, Senhor. Senhor, obrigado por este pão maravilhoso que acabamos de comer, a Tua palavra. Ó Deus, abençoe o Teu servo, a Tua casa. Enche o coração do Teu servo de alegria. Que transborde, ó Deus, o armazém da sua casa em amor e que as misericórdias do Senhor seja sobre ele. Obrigado, meu Deus, pela Tua igreja poderosa. Obrigado, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos aqui presentes. Abençoe, meu Pai, o povo que chama pelo Teu nome. Também suplicamos o Senhor que abençoe os irmãos que estão enfermos, aqueles que não podem caminhar para a Tua igreja. Ó Deus, abençoe todos os irmãos, ó Deus, de nossas igrejas evangélicas, Senhor. Nós glorificamos, exaltamos o Senhor, o único Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos.